Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Meu nome é Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui e estamos no episódio 56. É muito gratificante ter 56 episódios, pessoas incríveis falando sobre gestão, falando sobre negócios, sobre finanças e autoconhecimento. E hoje a gente vai falar sobre tudo isso. A gente vai falar sobre negócios, vendas, investimentos, para você que quer melhorar a sua vida, quer melhorar aí a forma como você faz negócio, como você gerencia a sua empresa. Então o convidado é especialista no assunto, vai trazer muito conhecimento para você. E já faz assim, ó. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, já clica em inscrever-se, clica no sininho para você receber todos os vídeos aqui do canal. A gente tem as playlists, tem o podcast, tem muito conteúdo para te ajudar. E todo podcast eu gosto de dizer que você pode pegar nota, tomar nota, né? Então pega um papel, uma caneta e já se prepara porque o conteúdo aqui vai ser bastante relevante para você. Então nosso convidado é Leonardo Leandro, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Cara, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande honra compartilhar aí com vocês, a sua audiência, um pouquinho da história, um pouquinho do conhecimento e vamos tocar. Tô animado. Cara. Muito bom, estamos bastante animados também. Se apresenta para quem não te conhece ainda, né? Fala um pouco aí da sua história. Eu gosto sempre de... um dos principais pontos aqui do podcast é trazer pessoas que têm ali o bastidor congruente com o palco, né? Que tem uma história, uma experiência e poder trocar isso com a audiência, né? Então a ideia, além de ser um canal de entretenimento, mas que tenha bastante conhecimento também. Então conta um pouco da sua trajetória aí, eu acho que é importante e a gente já vai esquentando os motores. Maravilha. E apesar desse rostinho de 20 anos, né? Eu tenho 46 anos, então tem uma historinha... uma caminhada legal, aqui, né? Maravilha. Mas eu fui jogador de vôlei durante 9 anos, né? Joguei profissionalmente até os 17. Que legal. Minha mãe separou, tive que começar a trabalhar. E naquela época não arrumava emprego como hoje. Naquela época você colocava no currículo assim, ó, sei passar fax, sabe? Passou fax, sei fazer xerox, né? Coisas que talvez quem tá ouvindo aqui nunca nem ouviu falar o que é fax. Fax e xerox, né? Meu Deus, o que é isso, né? E era difícil, então eu tive que começar a buscar emprego, acabei arrumando um emprego de office boy na Avon Cosméticos, o pai de um amigo meu que jogava vôlei comigo, ele era gerente na Avon, aí ele arrumou um emprego para mim como office boy. Que legal. Então eu tinha 19 anos, comecei a trabalhar como office boy, mas aquela vontade de crescer, né, meu, sempre curioso, sempre muito focado, eu acabei, isso eu trago do esporte, né, essa disciplina, esse negócio de trabalho em equipe, foco, disciplina, me ajudou. Em 5 anos eu já era gerente de vendas. Eu fui o gerente de vendas mais novo da história da Avon. Eu tinha 23 anos de idade na época, já estava casado. E construí uma carreira legal, porque quando eu estava desde office boy na Avon, eu tive o privilégio de passar por algumas áreas. Então eu trabalhei na área de projetos de vendas, trabalhei com o primeiro site da Avon chamado avon.com.br. Legal. Né? Ajudei no processo de colocar ele no ar. Eu trabalhei na área de finanças de venda, administração de vendas, para fazer as análises de vendas, mas de finanças de vendas, cuidando das contas. Crédito ali e tal. Mais as contas contábeis de venda, porque a Avon era muito grande, cada departamento tinha o seu financeiro, que eu reportava por vice-presidente de vendas e também para vice-presidente de finanças, né, de forma cruzada. E cuidava das contas, fazia provisionamento, viu que tinha verba para isso, para aquilo, fazia essas coisas, fazia estudos dos incentivos, a viabilidade econômica do incentivo, né? Tinha que fazer esses estudos e como eu falava com várias áreas, eu tinha um bom relacionamento. Legal. Surgiu uma oportunidade para participar concorrer a uma vaga de gerente de vendas, que eu tinha um sonho de ir para campo. E eu passei, tinha 23 anos de idade. E foi um grande desafio, porque quando é um caminho sem volta, né? Eu fui promovido de analista sênior para gerente. Legal. Não passei pelo supervisor, coordenador, fui direto para gerente. E foi um risco absurdo, né? Hoje quem me promoveu foi o nome dele é Eduardo Ribeiro, ele é presidente da Jequiti hoje. Que legal. E aí eu fui para campo, né? Fiz um trabalho que eu já tinha um trabalho forte nessa parte de análise, de estratégia. E deu muito certo. Durante 7 anos que eu fiquei como gerente de vendas, fui 7 anos o melhor resultado do Brasil. Ganhei muitas premiações, ganhei muito dinheiro nessa época. Viagens, carro, ganhei muito dinheiro, cara. Que legal. E em 2006 eu fui transferido para... Bom, no Brasil eu trabalhei na Bahia, Ceará, morei no Ceará 3 anos e meio, Rio Grande do Sul, e do Rio Grande do Sul fui pro México, pro Peru. Passei 3 meses no Peru e mandaram pro México. E no México eu fui responsável por 17 países.
como diretor de vendas e treinamento. Que legal. Aí eu cuidava de 200 mil pessoas e mais ou menos 2 bilhões de dólares de faturamento da área de vendas e treinamento. Então foi um aprendizado internacional muito louco, porque a América Latina é incrível. Imagino, cara. Que história legal. Assim, você teve de office boy a cuidar de muitas Antes dos pessoas, 30, né? Eu tinha legal, 28 cara. na época. E eu voltei pro Brasil em 2008 a convite da Azul Linhas Aéreas. Eu fiz o startup da Azul, fui gerente geral na Azul. Que legal. Abri a operação da Azul no Brasil como gerente geral, fiz 14 bases. As 14 primeiras bases da Azul foi o que eu abri. E depois fui empreender. Já fui para E que legal. E ramos totalmente diferentes, né? Então desafios aí também bastante específicos, né? Você sabe que depois que eu saí da Azul, já fui empreender, mas depois que eu saí da Azul, e se eu fosse voltar para o mercado de trabalho, para trabalhar em empresa novamente, é uma coisa que eu falava assim, ó, nunca mais eu quero fazer uma coisa que eu não domine. Porque por mais que eu era um heavy user de aviação, que eu estava em aeroporto todo o tempo, seja na América Latina ou até mesmo no Brasil, a visão da Azul era essa. Trazer uma pessoa que usava muito avião, né, aeroportos, para trazer uma visão de atendimento ao cliente. Legal, a visão então de consumidor, não a visão estratégica. Porque só. a aviação é militar, cara. A visão da aviação é muito militarizada. Entendi, legal. Então, para você trazer um processo de atendimento mais humano, eles queriam um cara que fosse usuário de lá. Então, beleza, casou. Só que é muito difícil. Cara, é a segunda indústria mais regulamentada do mundo. Só perde para a usina nuclear. Caraca, meu. É impressionante. Tem manual de processo e procedimento para tudo. Chega um inspetor da ANAC e ele quer entrar no back-office para poder analisar. Ele chega e pergunta assim, ó, como é que, se essa televisão pegar fogo, o que vocês vão fazer? Tem que ter um... Manual tal, ali naquele armário, página tal, capítulo tal. Tá escrito o que tem que ser feito. Cara, impressionante. Caraca, que legal. Tudo, no mínimo detalhe. E por isso que, assim, cada vez mais fica mais seguro, né? Por conta de todos esses procedimentos, né? É um esforço extremamente grande em processos, em procedimentos, em aprender. A gente fica extremamente triste e comovido quando acontece um acidente. Sim. Só que a gente não tem noção, quem principalmente leigo, não tem noção da quantidade de informação e melhorias que saem de um processo como esse. Porque não tem só acidente aéreo, tem os incidentes. Os incidentes, vou dar até um exemplo aqui. Uma vez, lá em Campinas, né, no nosso principal hub na época, o avião, ele tem, só para você ter uma noção, o avião tem uma janela de tempo que ele pode ficar no chão. Então, ele pousou. Aí, quando ele freia e coloca o calço na roda, começa a contar meia hora. E essa meia hora você tem que desembarcar todo mundo, tirar as malas de todo mundo, entra o pessoal de limpeza para limpar o avião, entra a comissaria para abastecer o avião de comida, entra as máquinas que faz o QTU e QTA, que é eu até brinco, chupa merda, é os caras que chupam lá o esgoto, coloca água potável no avião, abastece a aeronave com combustível, coloca as bagagens, coloca todo mundo, tira o calço e vira avião. Meu Deus. Em 30 minutos. Adrenalina lá em cima. Sim, é tipo um pit stop de Fórmula 1, assim, né? Tem que estar tudo programado e tudo dentro dos mínimos detalhes. E é muito louco porque é de fato adrenalina pura esse processo. Então, tudo isso... por que eu entrei nesse assunto? Porque em algum determinado momento, num voo específico, um cara que prestava serviço para Azul de handling, que a gente chama, que é colocar bagagem, ele fechou o porão do avião com um funcionário dentro. Nossa. Ou seja, o cara ia morrer de frio, ia ser congelado, porque não é uma cabine pressurizada, né? Sim. Tal. E acabaram que descobriram isso quando o avião já estava taxiando. Nossa. Ou seja, atrasa o voo, e o voo tem uma linha. Sim, porque já tem outro vindo ali na E ele mesmo tem uma linha, que ele sai São Paulo, Vitória, Salvador, Recife, ele tem uma linha. E tudo está meio cronometrado. Entendi. E aí atrasou, volta. Então esse é um tipo de um incidente. Então esse incidente é reportado para que as empresas comecem a estudar formas de que isso não aconteça de novo. Então tem todos os protocolos ali que são necessários para que não aconteça. Que legal. Então todo acidente e incidente, ele gera uma gama muito grande de conhecimento. Nossa, para o mundo empresarial isso é surreal, de vital, assim, né? Porque tem um empresário que está ouvindo a gente aqui,
se tiver antenado, ele pode pegar. Então, como é que eu faço para minha empresa eu ter muito mais resultado com os incidentes, para que não aconteça acidentes também, para que eu tenha um processo de melhoria contínua, né? E vou falar mais, então, já que está nesse tema que é apaixonante, a Azul tinha um estudo, né? As empresárias fazem isso. Quanto custa um óculos esquecido a bordo e quanto esse óculos vai refletir no combustível da aeronave? Nossa, surreal. Porque, pensa, depois do leasing, qual é a maior conta? Combustível. É. Então... Foi um dos fatores, né, que recentemente, até gravei um vídeo falando da 123 milhas, né, que um dos fatores que impactaram bastante ali na operação deles é que eles não contavam com o aumento do combustível, com o aumento das passagens e tudo mais, foi o que impactou bastante aí financeiramente o negócio. Além do negócio deles, que já é um negócio muito arriscado, volátil, vamos pensar assim, que é basicamente uma alavancagem aí, né? Mas o custo do combustível na aviação, ele... É a segunda maior conta, depois do leasing. E se você parar para pensar, nesse caso da 123 milhas, né? Você tem outras variáveis, que aí eu acho que é onde entra a gestão. Porque a gente quase nunca vê combustível voltar para trás, sempre anda para frente. Eu lembro quando eu tinha 18, 19 anos e comecei a dirigir, eu pagava 54 centavos o litro da gasolina. Nunca mais voltou. Sim. Então, para o empresário, falou assim, não esperava que o preço da combustível fosse subir, desculpa. Planejamento. Sim. Porque é uma coisa que não volta. Concorda? Exatamente. É igual bolsa de valores, as ações. A ação não é para voltar. Porque ela mede a evolução e o crescimento das empresas. Sim. A empresa ela tem que ter crescimento para você... Tudo bem que ela corrige, tem momentos, tá, mas não é esse... Depois a gente vai falar sobre isso, mas... então eu acho que é um pouco de planejamento, né? E o mercado da aviação, ele é muito conhecido por transformar bilionários em milionários. Porque se perde muito dinheiro na aviação. Entendi. Se perde muito dinheiro na aviação. Por vários motivos, inclusive legislação. Você vê aqui no Brasil, por exemplo, o aeroporto de Curitiba fechou por causa do tempo. A empresa aérea tem que bancar almoço, ligação telefônica, não sei o que lá, para o passageiro. O empresário não tem nada a ver com o tempo. Entendi. Então não é uma coisa... A gente reclama que a passagem é cara. Realmente, a passagem é cara. Podia ser mais barato? Podia ser mais barato. Mas, mas tem muito custo envolvido, né? Não dá para você diluir tudo isso, né? Pois é. Aí eu convido assim, quer empreender no mundo da aviação? É difícil, é muito embaçado. Tanto que assim, a gente tem um histórico, né? Assim, não recorrente, mas um histórico que muitas empresas vão crescendo e a coisa não vai funcionando tão bem. Você lembra do né? e-ticket? O e-ticket, sim. O e-ticket foi agora que é tudo eletrônico, né? Sim. Mas no passado... Quantos anos você tá? Tô com 33. Tá, não sei se pegou a época que o boleto de avião era um papel? Sim. Que você tinha destacado já viu? Então, sim. Beleza. Nessa época, o histórico da aviação era a cada R$100 de receita, 12 centavos é lucro. Tá. Aí eu, de novo, eu te pergunto, pelo amor de Deus, você vai investir num negócio como esse? Percebeu? Puta risco. Porque assim, aí se acontece uma catástrofe, o avião cai, já era. Já foi todo... Por isso que você tem seguradoras segurando seguradoras. É uma cadeia de seguradoras que seguram uma empresa aérea. Entendi. Porque não dá, senão quebra o mercado. E por isso também as aeronaves são leasing, né? Também, né? Por conta dessa mobilização ali de ativos. E caraca, é muito louco legal. Isso. Depois que veio o e-ticket, que foi um desenvolvimento do próprio David Neeleman, o dono da Azul, quando ele criou um sistema lá atrás chamado Navitaire, foi uma empresa que conseguiu... Ele criou isso por causa de uma deficiência dele. Eles crescia muito o boleto da aviação. E ele falou assim, não é possível, só porque eu esqueci o boleto eu não posso viajar. Então ele criou uma empresa que começou a desenvolver sistemas para as empresas aéreas que transformou em e-ticket. Então só isso já aumentou tipo 30 centavos para a receita da empresa. Nossa, e a facilidade, né? Porque aí o só dá o seu nome. Exatamente. Que legal, cara, que legal. É muito louco. Nossa, e assim, eu nem imagino o quanto que deve ter sido desafiador. Então você sair de uma operação de varejo ali, uma operação mais pé no venda chão, direta, vamos dizer, venda porta direta. A porta. Para ir tocar uma operação de aviação que tem todo o risco, vamos pensar assim, e essa dificuldade. Tem os nomes, tem os jargões, tem os cara, tudo, um monte de coisa, tudo diferente. Sim. Então, depois que eu saí, eu falei assim, cara, eu vou falar assim, aprendi muito, muito mesmo,
consegui criar, e uma das coisas que eu acho que eu sempre tive bem, eu consegui criar times, eu consegui contratar pessoas, você vê, eu já tô fora da Azul, quase 15 anos já. E quando eu viajo, eu encontro as pessoas que eu contratei como gerente nos aeroportos. Que legal. Entendeu? Que legal. Isso As deve ser pessoas- bem gratificante ver a pessoa fazendo carreira ali e tal. É Que muito legal. louco, porque quase dificilmente eu vou para uma capital onde o gerente daquela base não é uma pessoa que eu contratei. Puxa, que legal. Que legal. Um Entendeu? legado aí que ficou, né? Mesmo que eu não contratei ele como gerente. Era um Sim, ele foi supervisor, crescendo. Foi crescendo e Que tal. legal, que legal. E aí você foi empreender, o que você, quando você Saí. saiu da Azul, falou, beleza, qual que é o problema que eu vou arrumar aqui para resolver? É Né? isso aí. Eu sempre tive essa vontade de empreender. Né? Sempre tive a vontade. E aí, depois, conforme eu fui aprendendo no mundo corporativo, foi crescendo dentro de mim essa certeza de que se eu sei fazer isso para os outros, imagina fazer para mim. Sim. E aí é um ponto interessante. Empreender não é igual ser funcionário. Nossa, certeza. Você estava falando essa frase, eu estava assim, nossa, cara, eu pensava a mesma coisa na época que eu trabalhei no banco. E só pegando um gancho aqui que me veio, na época que eu trabalhei no banco, de empresa que tem controle de quanto que custa o óculos, o banco também tem muitos controles assim de quantos papéis são impressos, o custo da hora extra ali do A máquina de funcionário. Xerox contava, né? Máquina de tudo contabilizado, assim. Então, para mim foi uma faculdade estar ali naquela instituição, porque comecei a olhar como fazer gestão, tipo, dentro do negócio ali, tudo programado, orçamento e meta para bater, e a meta tem um objetivo ali. Então, para mim foi muito legal e as empresas que dão certo têm esse tipo de visão, né? Tipo, olhar no micro ali, porque aquele pedacinho de papel, de óculos, impacta com certeza nos valores. Demais, demais. E essa realidade que eu falo, né? Ah, mas o que eu faço aqui, vou fazer na minha empresa e vai dar muito certo. Não é uma certeza absoluta. Sim. Porque existem milhares de outras variáveis que acontecem no dia a dia do empreendedorismo, que quando você é um funcionário, vai ser um diretor de uma empresa. Cara, quando eu era diretor de uma empresa, eu tinha pessoas que eu demandava informação, que me vinha informação para eu analisar e decidir. Você era tipo o Messi jogando no Barcelona, né? O time jogava pra ele, funciona. né? É assim que funciona. Aí... Só que no dia a dia do empreendedor, aí você começa a sentir falta. Puxa, eu queria ter isso. Pô, isso é importante, é importante. Aí você vai lá e você constrói. Isso. Aí você vai lá e você faz. E você vai fazendo, e vai fazendo. Ao ponto, só para falar do que eu fui fazer, eu comprei uma empresa de terceirização de mão de obra. Eu tinha um único cliente, faturava uma média de uns 100 mil, mais ou menos, mês. Só tinha um tipo de cliente e era uma empresa de terceirização de mão de obra. E eu coloquei meu irmão para trabalhar lá e eu estava trabalhando ainda na Azul, porque eu já estava pensando nessa transição. Sim. Quando eu fiz essa transição, a empresa estava com 18 funcionários e faturando 12 mil. Caraca. Aí eu entrei na empresa, fiz um planejamento estratégico totalmente novo, mudei completamente a identidade visual e comecei a me apresentar diferente para o mercado. E isso tudo demorou uns 3 meses até eu entender o que era a operação, porque eu até gosto de brincar com o tema. O primeiro trabalho que eu fiz avulso, fora dos clientes aquele cliente que já tinha, foi uma limpeza pós-obra na cobertura do prédio dos Nardoni. Lembra dos Nardoni? Sim. Era um prédio perto de onde era a sede da empresa. E eu fiz lá. E eu lembro que eu cobrei, era uma cobertura do Plex, eu cobrei R$500. Achei que eu fiz uma venda animal. Puta trabalho. Pós-obra. Prejuízo que eu tive. Imagina, cara. Que a ideia, eu pensava que ia resolver isso aí em um dia. Cara, foram 10 dias de trabalho. Sim. E eu não ia falar pro cliente assim, ó, sabe aqueles R$500? Tem que ser 3 mil. Né? Culpa minha. Mas aí que tá. Aí onde tá o aprendizado. Legal. Então eu fui pro campo para entender a operação. Eu fiz todo o planejamento financeiro. Otimizei as rotas, otimizei o trabalho das pessoas dentro do cliente que já tinha. Mandei gente embora. Desses 18 ficaram 8 ou 9. Legal. E comecei a ter lucratividade com esse faturamento pequeno. E aí comecei a fazer um trabalho de divulgação para começar a trazer clientes adicionais, novos. E aí eu até brinco com quem está querendo começar a empreender. Toda empresa tem uma curva. O meu telefone, depois que eu fiz todo esse planejamento e fui para o mercado, ele foi tocar a primeira vez com um cliente me procurando depois de 1 ano, cara. Caraca.
Entendeu? Porque é um segmento, assim, eu tive já cliente que eu atendi nesse segmento. É um segmento delicado também, porque ele tem várias nuances Tem ali muita da questão de tem muita concorrência, produtividade, rotatividade de funcionário. Gigantesco, não é Então, absurdo. assim, também regulação aí, da legislação também, que Depois piorou um pouco a legislação, mas piorou pro bem, vamos dizer Sim. assim, vai. Não sei se dá para falar piorou pro bem, mas piorou Sim. pro bem. Tem muita particularidade, mas o grande foco é as pessoas entenderem que empreender, dificilmente você tem resultado imediato. Perfeito. Empreender demanda muito esforço. Eu comecei a trabalhar muito mais do que eu trabalhava quando eu era diretor. Perfeito. Horas mesmo, intensidade. Cara, eu fiz muitas vezes limpeza pós-obra, limpeza de piso, tratamento de piso. Eu lembro o final de ano, pagando o 13º, eu fazendo a limpeza do piso, porque meu funcionário estava na praia e eu tinha que pagar o 13º dele. E aquele trabalho ia trazer uma complementação do que eu precisava, porque era difícil provisionar. Perfeito. Então, muito assim, custo, empreender de fato é para quem tem coragem. Legal, cara. Você tá trazendo um ponto aqui, ó. E quem assiste o podcast já tá em alguns episódios aqui, sabe que esse é o tema central de muitos episódios que a gente traz a realidade do empreendedorismo. Porque a gente tem uma linha de comunicação nas redes sociais que fica rico da noite pro dia, lançamento, você vai ganhar muito dinheiro. Existe até alguns caras que realmente no digital pode fazer, mas empreendedorismo não é só o digital e o real, você ali abrir uma empresa, abrir o CNPJ, fazer atendimento, contratar pessoas, cara, não é tão romântico assim. Pode até ter um propósito, uma missão, uma vontade de fazer o negócio acontecer, mas tem que entender que existe aí um trabalho duro a ser feito e se você for profissional, o tempo que você vai sofrer, vamos dizer assim, vai ser menor. Talvez, e aí você consegue ter uma evolução onde você vai controlando as coisas. Mas tem muita gente batendo cabeça porque não entendeu que o jogo é para profissional, não é para amador, né? E outra, não existe você empreender sem investir. Porque você pode até começar com 0 caixa, acho difícil, porque você tem gastos. Sim. Mas você está investindo seu tempo, seu suor, seu sangue, sua dedicação. Isso tudo tem um preço, tem um valor que precisa ser remunerado. Mas quando você não tem um caixa suficiente para você cuidar uns 3, 6 meses aí de folga, o trabalho é muito mais intenso, porque não é fácil. Eu só consegui ficar 3 meses estudando e planejando porque eu tinha caixa. Legal. Porque se eu não tivesse caixa, eu tinha entrado no meio da roda girando e aprender com ela girando, que sabe lá se eu ia conseguir fazer a estruturação que eu tive que fazer. Não, e assim, por conta da visão já estratégica que você tem. Então você olhou, pensou e falou, tá, vamos começar já organizado, vamos dizer assim. Mas muito empreendedor começa às vezes pela ocasião, né? Às vezes o cara foi mandado embora da empresa, aí tá com seguro-desemprego ali e vai começar a empreender. Ou até mesmo, às vezes não tá com seguro-desemprego, mas não quer voltar para o CLT e fala, então vai, eu vou fazer alguma coisa. Mas não teve essa preparação, não teve esse planejamento, essa visão de tipo, tá bom, eu vou vender água, mas como é que... Será que quantas águas você tem que vender para pagar o meu salário, pagar o custo? Será que a água é o melhor ou tenho algo que eu posso agregar aqui na venda? E é muito louco porque não tem isso de forma acessível, assim, tão simples no mercado, né? Essas informações ainda tá bem carente. A gente não tem, infelizmente, uma formação de empreendedorismo no Brasil. Sim. O Sebrae tenta ajudar, mas você sabe como é. Sim. E aí tem uma outra leva, né? Tem uma grande parte do empreendedorismo brasileiro que o cara começou a empreender por necessidade. Ele começou a empreender porque talvez perdeu o emprego, não está conseguindo recolocação e ele precisa sobreviver. Sim. Então ele vai lá fazer um churrasquinho, ele vai fazer uma banquinha de pipoca, ele vai fazer chocolate no morango, ele vai fazer alguma coisa. Sim. Mas independente do que ele vai fazer, esse preparo antecipado faz ele antecipar ou passar por cima de diversos problemas que ele vai ter porque ele não sabe o que é o empreendedorismo. Perfeito. Não é só vontade. Não é só falar assim, eu não tenho medo de trabalhar. Não é só isso. Não, isso talvez o principal, assim, é uma situação que se o cara que achar que vai trabalhar
das 8 às 5 da tarde ele vai para casa. Volta pro emprego. Exatamente. Então, assim, isso já é um ponto que ele tem que entender que vai ter que trabalhar mais no começo. Sem dúvida. Mas não é só isso. Realmente, isso que você falou é muito real, que se não tiver essa preparação, passa dificuldade. E um ponto que você trouxe que foi legal, que me veio aqui à mente, quando eu saí do banco, né, eu tinha um sócio, a gente começou a consultoria junto, o Gabriel, e aí ele é muito analítico, assim, né? Então ele fazia conta comigo. Cara, ó, a gente vai cobrar consultoria tanto, então se a gente conseguir X cliente assim e tal, e vai ser fácil. A gente tem a nossa carteira de cliente aqui, a gente vai bater nos caras, a gente vai mostrar pro cara que, ó, no banco você gastava tanto, com a gente você vai economizar tanto. Ó, primeiro mês a gente vai estourar, já vai nem caber Papel cliente. aceita tudo. Isso. Cara, e aí como é que você chega quando você tem uma empresa grande por trás, né? Então era o Márcio do banco tal. Então o cara anotava até no celular, Márcio, banco tal. E quando você vai pro dia a dia, tudo bom, seu Leandro? Cara, você pode me receber? Eu sou o Márcio do banco tal. Os primeiros meses, até que o cara ainda, por uma questão até de respeito, recebia. Tá bom, deixa eu receber. E depois que acabou a sua marca? Que aí a marca é seu nome, né? Chega assim, Leonardo, e aí, você pode me receber? Cara, deixa pra depois que eu tô ocupado. E aí você tem que se reinventar comercialmente, criar uma marca, passar segurança, que muitas vezes quem tá trabalhando olha assim, se eu for empreender é fácil porque eu já consigo, mas com a estrutura do banco era fácil. Sim. Sem a estrutura comercial do banco, o cara tem que ralar. Exatamente isso. E na empresa de limpeza foi assim, eu comecei continuando com o contrato que a gente tinha lá de terceirização, mas eu fui vendo outras coisas que a gente podia entrar. Foi quando eu entrei na limpeza pós-obra, depois tratamento de piso. A gente começou a crescer muito nessas partes, que eram onde traziam mais lucratividade pra gente, né? Tratamento de piso. A gente começou a se especializar bastante nessa área e começamos a ter bom resultado. A gente cresceu, cheguei a ter 407 funcionários. Caraca, que legal. Opa, quem começou com 18, que incrível, cara. 407 funcionários, administrei 77 ações trabalhistas. Tomei uma revelia até hoje, porque depois que eu vendi a empresa, um ano depois, uma pessoa que não tinha nada a ver entrou na justiça e quando eu estava numa revelia aqui, vou te falar, aqui no Brasil não tem o que fazer. Justiça do trabalho, ela não é amiga do empresário. Não se iluda. Não é. Até veio um advogado trabalhista aqui, o Dr. Guilherme, e a gente estava trazendo alguns pontos para o empresário ficar atento, né? Porque realmente a justiça trabalhista ela é muito agressiva, né? Na questão ali do... o cara pode ter sido filho da mãe com você na empresa. Mas lá na frente do juiz, ele é o melhor funcionário do mundo e o sacana e o monstro é você. Então eu só perdi uma ação, tá? Por que eu só perdi uma ação? Porque a gente era muito processo, a gente tinha muitas regras, era tudo muito desenhadinho. Você trouxe isso da aviação, né? Então essa padronização e dos outros trabalhos também, né? Mas na aviação reforçou mais, Sim. Então eu tinha muitos processos, né? E isso facilitou a chegar na... Eu mandei muita gente por justa causa, eu nunca perdi uma justa causa. Nunca reverti uma justa causa. Entendi. Que legal. Né? Por causa dos documentos, né? Então... A organização talvez uma das grandes coisas que o empresário tem que ter. E a maioria o cara tá lá só empreendendo na luta, vamos dizer assim, ele perde por conta disso. Que nem com certeza. Nas dívidas bancárias, eu atuo com contratos bancários ali, empresas que estão com dívidas. Cara, o que mais acontece se o cara fala, eu tô com uma dívida no banco tal de 400 mil. Beleza, você tem os contratos, você contratou isso mesmo. Não sei. Mas cadê o primeiro contrato? Não tenho. Eu tenho que ir no banco buscar. Então, assim, não tem o controle. São raras exceções, assim, do cliente que, tá aqui, todas as cédulas de crédito, tá aqui, tudo certinho, linha cronológica aqui. Então, o que dá pra fazer? Cara, quando acontece isso, eu solto fogos, porque normalmente o cara fala 200, ele tá devendo 300, já fez um acordo lá que ele assinou e nem lembra que assinou, porque não tem a cópia, sabe? É duro, cara. Então, assim, precisa dessa... quanto mais organizado, melhor, e menos dor de cabeça vai ter. Como esse exemplo seu, que é incrível. Chegar para um empresário hoje e falar que você vai mandar a justa causa, todo mundo morre de medo, porque, assim... Acho que vai reverter. Exatamente. Não, mas se você seguir o protocolo...
As regras as regras do jogo são claras. Legal. Se você souber usar as regras do jogo, dá bom. Sim. Né? Claro que você tem perdas no meio do caminho. Sim. Por que tem perdas? Porque eu, com 407 funcionários, eu tinha 9% de falta por dia. Nossa. Então era quase 40 pessoas faltando todo dia. Eu tinha que ter um efetivo a mais no meu quadro de 40 pessoas, porque o meu cliente lá na ponta, ele não tem culpa. Ele quer o serviço executado. Sim. E o lucro líquido que cada funcionário me trazia era de R$215. Eu precisava desse cara comigo pelo menos 10 meses, porque se ele me fosse na justiça, pelo menos ele tinha trazido o lucro que eu paguei o advogado. Entendeu? Caraca. Por isso que você não poderia, tipo assim, fazer um acordo sem o cara ter o direito, né? Porque se você faz, você tira a margem de lucro ali algumas e já vezes, impactar. Algumas vezes você faz o acordo, vou te explicar por quê. Hoje mudou a regra. Eu ainda estava na época da legislação trabalhista antiga. Então, às vezes, o funcionário trabalhou para você, igual aconteceu já algumas vezes. Se eu contar umas histórias bizarras aqui, você vai falar, não é possível. É possível. Brasil, Justiça do Trabalho. E vou te contar um detalhe. Nós estamos em Jundiaí, né? Pior vara que tinha aqui. Sério? Nossa, aqui é onde eu mais... Desses 77%, 80% foi aqui. Nossa. Com uma única empresa que eu tinha aqui. Mas eu tinha 40 funcionários lá, né? Entendi. Mas aqui é impressionante, cara. Impressionante. A vara trabalhista de Jundiaí é impressionante. Tem uns juízes aqui que não merecia nem ser chamado de juiz. Mas, enfim, especificamente aqui, tá? Tô falando de Jundiaí, sim, porque aqui é impressionante. Eu falo por experiência vivida. Mas às vezes o cara trabalhou para você 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses e ele entrou na justiça. E aí pediu insalubridade, pediu hora extra, pediu tudo aquilo que ele pede, tudo, né? O cara tinha um salário de R$980, R$1.000 e pede 50 mil. Aí você vai lá, né? Você tem o cara pede perícia, porque se teve insalubridade tem que fazer perícia. E aí na hora que ele vai fazer a perícia, quem paga a perícia é a empresa, não é o funcionário. Então, o perito, se o perito dá que não teve insalubridade, ele teria que cobrar do funcionário. Sim. O funcionário não pode pagar, então é o Estado que paga. Então ele ganha R$300. Só que se ele vai lá e faz a perícia e vê que teve insalubridade, ele cobra da empresa R$2.000. Então ele não é nem um pouquinho tendencioso. Não. Ele não tem nenhum incentivo para poder fazer o trabalho dele mal feito. Sim. Né? Então você tem esse risco. Aí você começa a avaliar. Pô, vai ter o risco do cara ir lá na empresa ver a insalubridade. E você perder a insalubridade, então, ou seja, se você perdeu pelo perito, não tem como recorrer. O juiz aceita que tá certo. Fora o valor do perito. Então você já começa, pô, esse cara aí, sei lá, R$1.500 fecharia esse problema. Se eu deixar levar... pagar os 2.000 na ponta lá fora... Não são só 2.000, porque se eu deixar o juiz julgar e o juiz me condena, naquela época eu tinha que pagar R$10.000 para recorrer. Era o fixo. R$10.000 para recorrer. Ah, mas ele me condenou em 3.000. Ou eu pago os 3.000, ou eu recorro em 10. Eu tenho que pegar 10.000, depositar e ficar com esses 10.000 até sei lá quando, parado. Então, quando você começa a avaliar, vale a pena descapitalizar 10.000? Ou fazer um acordo de 1.500? Ou correr o risco do juiz julgar do jeito tosco que ele julga? Ou deixar na mão de um perito que também está enviesado aí. Entendeu? Então você faz essas avaliações. Entendi. Vai falar que eu não fiz nenhuma vez acordo? Claro que eu fiz, porque eu sou empresário. Sim. Eu tenho que fazer avaliações e tomar a decisão. Mas olha que legal, porque assim, de novo, né? É um caso bem prático, né, para quem empreende, assim, fazer análise fria, né? Sem emoção, porque às vezes o que acontece com a maioria dos empresários, o cara leva pro pessoal, nossa, sem vergonha, entrou com o processo, eu vou até o fim para prejudicar ele e mostrar que eu tá errado. Cara, faz conta. Seja frio, seja analítico. Então vamos lá. A lógica me fala que eu tenho que fazer o quê? Eu vou pro acordo ou eu pago e vou para cima ali? Então é bem legal isso aí, cara. E isso, aí eu falo, isso funciona muito com empresas pequenas. Agora, vou dar um exemplo prático e vou falar o que eu faria mesmo, e eu faria hoje até. Eu sou uma empresa grande, eu tenho caixa, tenho dinheiro. Legal? Vai dar um corte, vai dar hater aqui. Eu tenho dinheiro, eu tenho caixa. Eu mando o cara embora e não pago verba. Só na justiça. Porque você vai pagar 2 vezes. É isso aí. Para não correr o risco de pagar 2 vezes. Ah, mas lá vai ter a multa e não sei o que lá. Lá vai ter a multa do 247, você não paga, vai ter. Mas você faz um acordo ali na parcela.
Sim. Mas você não vai você vai pagar só uma vez. Você vai fazer tudo direitinho. Paguei sua rescisão. Você Descapitalizei aqui já na hora. Já descapitalizei, já paguei. Vou ter que pagar advogado e vou ter que ainda pagar um acordo lá ou até ser condenado. Então, toda essa avaliação que eu tô falando que eu fazia, estruturada, é porque era uma empresa pequena. Sim. Esse valor para mim era importante. Né? Eu não podia simplesmente, e até porque a rotatividade do meu negócio era muito alta em função do modelo de negócio, eu não podia simplesmente falar, vai todo mundo para a justiça. Não. É custo alto. Sim. Então eu tinha que muitas vezes fazer essa avaliação fria. E de novo, você sai dali e você xinga o cara se quiser. Mas ali na hora, seu papel é proteger seu caixa, proteger sua empresa. Então a análise é fria. Ótimo. O custo-benefício, pumba, faz de acordo. Agora, de novo, eu sou uma empresa que faturo 10 milhões por mês. Eu tenho caixa sobrando. Meu dinheiro está sendo investido e rentabilizando. Cara, sinto muito. Eu sei que é duro falar isso. Eu sei que é duro falar isso. Mas é um modelo de empreendedorismo no Brasil. A própria justiça, ela dá essa margem, né? Então, quer dizer, eu tenho que saber jogar a regra do jogo. E você tá falando isso, e acontecia no banco onde eu trabalhei. Banco faz isso direto, pô. Tem caixa. Exatamente. Pegando esse exemplo, o que acontecia? Não sei como tá hoje, tá? Mas na minha época, era muito normal ter desvio de função. Então, eu era gerente... Aconteceu comigo. Eu era caixa. Aí o gerente geral chegava em mim e falava, amigão, você tá indo bem, cara. Agora você vai ser gerente. Então, beleza. Então, agora, a partir de amanhã, você já vira gerente aqui. Você já vai ter uma carteira, a meta. Vai lá, filho. Tá, e a promoção? Não, a promoção tem que mandar pro RH do banco. Demora normalmente uns 6 meses, tá? Então, não se acostuma. Você vai fazer umas horas extras aqui e a promoção vem. Cara, teve gente lá que eu conheço que ficou 2 anos para ser promovido na carteira. Quando ele foi promovido de caixa para gerente, ele já era gerente PJ. A promoção já estava atrasada. E o banco fazia isso com todo mundo. Pelo menos a maioria das pessoas. Por que o banco fazia isso? Cara, aquele banco era um banco fechado. Então, assim, para virar presidente era interno, não contrata de fora. Então, normalmente o cara fazia carreira lá dentro, 5, 10 anos. Beleza, se eu fiz isso com você nos primeiros anos, lá na frente você vai falar, você já perdeu o direito que prescreveu ali. Aí, beleza. Mesmo assim, se alguém entrar com ação, beleza, o cara vai entrar com ação, vai cobrar, vai demorar 5x anos ali. O banco recorre. Eu faço um acordo lá na frente, pago parcelado, pago à vista com desconto, o dinheiro está investido e o banco sabe fazer dinheiro como ninguém. É isso aí. E aí, beleza, valeu a conta. Tem gente que sai e não processa. Então vamos fazer um número lá? De cada 10 que sai, quantos que entram com a ação? Custo-benefício vale a pena. Exatamente. Então, assim, aí parece que, nossa, mas é malvado. Cara, ele tá jogando o jogo, né? O sistema leva você a agir dessa forma também, né? Você acaba sendo um malvadão ou colocado na mesma cesta dos malvadões, porque, cara, é assim que funciona. Sim. Chega lá na hora, chega a ser nojento algumas coisas que acontecem. Sim. Eu tomei uma vez um dia aí. Esse cara virou desembargador até, cara. Nem acreditei. Ele tem vários vídeos dele. Ele era um cara que é ativista contra terceirização de mão de obra. Se você digitar no YouTube, você vai ver. Eu não lembro o nome dele, mas alguma coisa Souto Maior. Era um juiz daqui da região. Depois virou desembargador. Eu nem imaginei que esse cara fosse crescer. Tanto absurdo que ele faz. Mas ele, uma vez, uma funcionária, ela queria ser mandada embora. E era uma boa funcionária. Ela quis ser mandada embora porque ela acabou se envolvendo com uma pessoa da empresa, não da minha empresa, mas da empresa que prestava serviço, e os caras começaram a pichar o nome dela na parede, fizeram uma zoeira com ela, totalmente coitada. Uma pessoa muito boa, inclusive, funcionária boa. E simples. Aí me manda embora, eu falei assim, não posso te mandar embora. Você quer sair, você sai. A responsabilidade é sua, você não pode transferir sua responsabilidade para mim. Sim. Ah, mas eu vou perder os direitos. Você não vai perder seus direitos, você não vai sacar o fundo, mas todos os direitos você vai ter. Bom, enfim, sumiu, eu tenho que fazer o processo, né? Mandar cartinha, os avisos, tal, e mandei por abandono. Abandono de emprego. Só que antes do abandono, ela já tinha entrado com ação. Então esse abandono perde efeito na justiça, por causa do prazo. Tá. Se eu tivesse dado abandono antes, cumprido o prazo legal, e dado abandono antes, e depois ela entrar, aí tudo bem, mas ela entrou antes, então perde o abandono. Fomos discutir na justiça. Aí ela contou essa história, que picharam o nome dela lá, tal. Falou que eu não paguei rescisão, ela abandonou, né? Tem umas treta. Cara, esse juiz, ele simplesmente me condenou antes de eu me defender, antes de eu ser citado. Já tinha a sentença dele lá me condenando e me multando R$500 por dia por eu não cumprir.
Mas como é que você não... Vai vendo. Você vê os absurdos que acontecem. E de todos os lugares que eu tive, esses absurdos acontecem em Jundiaí. Aí o que aconteceu? Quando eu recebi, eu passei para advogado. O advogado foi lá e foi querer se apresentar. Tipo, já estamos citados. Se habilitou no processo. Tinha segredo de justiça, tinha que pedir a liberação no tribunal. Aí eu falei assim, mano, tem 8 meses até para esse negócio que você deixa quieto. E deixou. Do nada, tipo, 2 meses depois, ele teve um estalo e falou assim, deixa eu entrar nesse processo logo. Entrou. E aí ele viu que já tinha sido dada uma sentença e eu já estava 2 meses devendo R$500 por dia. Aí o que aconteceu? Tivemos que entrar com uma liminar, dizendo pro cara assim, ele não pode fazer isso. Eu não tive nem chance de me defender. Vamos supor que eu pago. E lá no final da história, a final da história é o seguinte, eu não devo nada para ela. Ela vai me devolver o dinheiro? Não vai. Então o que ele fez foi uma aberração jurídica absurda. Sim. No mesmo dia saiu a liminar e de fato quebrou ele. Só que aí fomos investigar esse cara. Esse cara tá acostumado a fazer isso. E os tribunal, várias vezes, tribunal que eu falo é a segunda instância, Sim. Tribunal várias vezes reforma as decisões dele. Por isso que eu fiquei abismado de ver que esse cara subiu para desembargador, porque não é possível ele ter subido uma instância com um monte de absurdo que ele fez. Mas, enfim, justiça brasileira Sim. é assim. Então, um empresário, parece duro o que eu falei, né? Parece desumano o que eu falei. Só que é o seguinte, cara, é a regra do jogo. Ou você aprende a jogar a regra do jogo, ou você vai ser engolido. Sim. E aí você vai ver por que 83% das empresas quebram no Brasil antes dos 3 primeiros anos por problema de gestão. E queira ou não queira, essa grosseria que eu falei é uma gestão. Sim, perfeito. Cara, top. E isso, infelizmente, é o que acontece. Você fala de regra do jogo, eu comento muito a questão de imposto também, né? Que outra coisa. Um outro ponto que pega bastante o empreendedor. Não tem o que fazer, né? Que assim, muitas vezes o cara, tipo assim, quer um jeitinho para não pagar o imposto, ou reclama muito e aí, dentro da gestão financeira ali, às vezes deixa de pagar o imposto para pagar o banco, mas o imposto vira um negócio que fica impagável, o cara reclama, mas é muito e tal. E aí a fala que eu sempre trago é regra do jogo. Tipo assim, você não vai jogar bola pegando a bola foi jogar futebol com a bola, você não pode botar a mão na bola, a não ser que você seja goleiro. Então, se você quiser pegar a mão na bola, você vai jogar handball, futebol americano, outra coisa. E às vezes o empresário ele não tem essa noção ainda, né? Tipo, ele acha que por conta de algo pra ele ele discorda, ele tem que reformar o negócio, sendo que não é tão simples assim. Você tem que se adequar, trabalhar com a regra embaixo do braço ali, porque quanto mais você trabalhar certinho, menos dor de cabeça vai ter, né? E é uma briga que ele não vai vencer nunca, porque ele, mesmo quando você já tá devendo e você vai negociar, você negocia com uma regra que já tá parametrizada em sistema. Você não tem uma pessoa para você falar. Sim. Não, e hoje no Brasil, principalmente agora, com a Selic alta assim, dever imposto quase pior que banco, porque tá rendendo 1% ao mês, mais as multas, correção, e é um negócio que fica impagável. Tem uma... E aí as grandes big empresas não pagam também. Mas por quê? Porque o cara tem um acesso lá para poder depois negociar, às vezes tem anistia, parcela. 5 anos depois caduca. Depois de 5 anos você tem como entrar com um pedido... Prescrição intercorrente. Isso, eles fazem a prescrição intercorrente ali no processo. Só que assim, beleza. Mas o cara tem um corpo jurídico dos melhores, o cara conhece, entende. Agora, o pequeno empresário, ele não tem essa força toda. Então ele tem que entender que ele tem que se adequar, porque senão ele vai ter dor de cabeça. E muitas vezes ele quebra, ele faz parte dessa estatística que você trouxe, por conta de preparação. Se ele começasse desde o início, tá bom, então eu tenho que pagar tanto de imposto, vamos provisionar aqui. Como é que eu trabalho com uma projeção? Acontece também que às vezes o cara acha que o imposto é um valor, a empresa vai crescendo e ele não reajusta o imposto. Então assim, sabe, tem algumas coisas que você fala, cara, como você não projetou nas suas vendas que você ia sair de uma faixa para ir para outra, que você vai ter mais imposto? Você já pensou nisso? O cara, não sabia, primeiro é 6% ainda. Não, cara, você tá faturando um monte por mês aí, tem que... Você vê que é uma coisa interessante também que eu pego na consultoria, pega um pequeno. O cara começou fazendo doce em casa. E aí, dentro da composição dos custos dele, ele não computa aluguel, porque tá fazendo na cozinha dele. Exatamente. Aí eu falo assim, tá, então da onde você acha que esse espaço que você tá usando, ele não precisa ser remunerado?
Ele precisa ser remunerado. Porque se você não coloca ele no custo agora, quando você crescer e você tiver que ir para um outro lugar, como é que você vai reajustar esse preço? Você vai sair de um brigadeiro de R$10 para 50? Não vai dar. Percebe? Sim. Então é um erro. Ah, não, mas o meu escritório é no fundo da minha casa. E tem que ser remunerado. Sim, tem um. Mas eu não gasto energia, não gasto telefone, não gasta. Cara, é proporcional. E você tem que computar dentro da sua composição de custo isso. Ah, mas pra quem que eu pago esse aluguel? Cara, provisiona. Sim. Depois você usa dinheiro pra alguma outra Vira coisa. Lucro no final ali. Mas é melhor sobrar do que você empatar e aí na hora que cresce você fica negativo. Né? Mas um exemplo, até a questão do imposto, por exemplo, o MEI. O MEI começa, ele abre a empresa, o microempreendedor, ele não paga o imposto, ele paga só a taxa. Sim. Até o faturamento dele limite ali. Então ele não está acostumado a provisionar imposto, porque ele não paga. É o mesmo exemplo. Então, tipo, cara, mas você tem que colocar, porque a próxima faixa vai ser o quê? 6%? Então você já tem que colocar os 6% agora. Aqui. Se sobrar, parabéns. 6% do dinheiro que sobrou vai pro seu bolso. Mas na hora que começar a vir a guia, você não vai chorar, porque a maioria do cara, não dá para fazer por fora. Tá, você faz por fora, você vai ter toda a responsabilidade aí de cair numa fiscalização, malha fina e outras coisas que poderiam ser pensados, né, e não ter essa dor de cabeça. Cara, que legal esse exemplo. É muito louco isso. Muito louco. Fala um pouco desse trabalho que você faz de consultoria. Então, depois que você empreendeu, e aí... Então, aí depois dessa empresa, em 2017, eu vendi ela. Por quê? Porque em 2014 eu ajudei a desenvolver e trazer para o Brasil uma empresa americana chamada Royal Prestige, que comercializa utensílios de cozinha e aço cirúrgico. Hoje ela é patrocinadora da MasterChef. Se for no MasterChef, vai todos os utensílios de lá, era dessa empresa que eu ajudei a implementar no Brasil. E então, de 2014, eu ajudei a trazer, montei uma estrutura comercial em cima disso, porque era a venda direta e a margem de lucro era muito boa. E você já tinha toda a experiência lá da Avon pois e tudo cara, aí. Pra você ter uma ideia, em 2017 eu vendi $1.226.000 de panela. Haja panela, hein, velho? Em 5 anos a gente vendeu $35 milhões de panela. Caraca, meu. Caraca, que legal. Foi um bom resultado, né? E foi uma boa experiência também. Aí, a partir de 2018, foi quando eu comecei a fazer consultoria. Consultoria e treinamento. Porque eu já tinha esse DNA né, do passado. E comecei a fazer a consultoria de gestão para pequeno e médio empresário. Para ele entender, para profissionalizar a gestão dele. Para ele entender que o empreendedorismo demanda certos conhecimentos. Ele não precisa ser um expert em finanças, ele não precisa ser um expert em marketing, ele não precisa ser um expert em RH, mas ele precisa entender como as coisas funcionam para que ele possa ter ferramentas e informação para tomar a decisão. Perfeito. Hoje eu falo que o calcanhar de Aquiles do empresário é justamente o RH, a aquisição de um funcionário novo. Por quê? Porque ele não tem um processo de recrutamento, ele não tem a metodologia de entrevista, ele não tem as ferramentas de avaliação comportamental. Se você junta o processo correto com as ferramentas corretas e com a metodologia correta, a chance de você contratar um cara bom que fica para você por muito tempo é muito maior. Sim, com certeza. E aí, por que eu estou falando isso? Eu tenho uma empresa de investimento, a gente fala já dessa, mas eu tive um problema com um banco, que o banco... Eu posso até falar o nome, foi um problema resolvido. Banco Inter. Eles abriram um negócio chamado Conta Global, onde eu podia receber em dólar. Eu tenho uma cliente que mora fora, que ela quis investir. Eu falei, legal, então em vez de você trazer o dinheiro para o Brasil, pagar a taxa aí, de conversão, depois eu pagar a taxa de volta para mandar para fora, porque o nosso investimento é em dólar, manda nessa conta global, porque aí dali eu já mando para a corretora. Ela falou assim, legal. Ela mandou lá $25 mil. Tá bom. Recebi um e-mail do Inter falando assim, olha, tem $25 mil aqui, você precisa provar a origem, senão eu mando de volta para o cliente, para quem mandou. Falei, tá bom. Peguei o contrato de investimento e mandei. O banco falou assim, beleza, dinheiro liberado, pode usar. Ótimo. Entrei lá no sistema e fui fazer o envio lá para a corretora. Ou seja, de dólar para dólar. Erro. Lia o código do celular, quando eu pego o celular tinha que digitar lá, tinham 90 segundos para fazer, eu fazia em 5 segundos, tempo expirado. Cara, liguei no Inter. Uma pessoa me atendeu, falou assim, legal, já entendi seu problema, tô abrindo um chamado aqui para a área de tecnologia, em 48 horas se responde. Eu falei, 48 horas? Beleza. 48 horas nada. Liguei de novo,
Ah, já tem um protocolo aqui, né? Tal, vou fazer um reforço aqui pro senhor. Mas 48 horas. 48 horas. Jesus. 5 ligações eu fiz. Tinha passado 10 dias já, mais. Aí eu falei assim, não é possível, cara, eu vou ter que ligar na ouvidoria. Liguei na ouvidoria. Cheguei na ouvidoria, a menina falou assim, ó, agora você chegou na última instância do banco, agora vai ser resolvido. Beleza, deu a carteirada. Falei, maravilha. Né? Encontrei quem eu precisava. Mais 48 horas. Nada. Aí, cara, eu falei assim, ó, se eu vou abrir uma reclamação no Banco Central e vou falar o problema, porque eu já tava no ponto assim, ó, devolve esse dinheiro pra cliente, porque a cliente tá querendo olhar lá no sisteminha que o dinheiro dela tá lá e não tá. Ela tá achando que você que fez ali a... E eu falando assim, ó, não tá comigo, mas tá comigo. Então eu não tava conseguindo trazer esse dinheiro para Brasil, para real, pagando taxa, e eu não tava conseguindo pegar esse dinheiro e mandar para fora. E nem devolver para cliente. Nem devolver para cliente. Ficou travado. O banco que tava lucrando com isso aí. Cara, o que eu fiz? Na último momento, naquela hora que você falou assim, ó, é a última alegação, porque daqui eu vou pro Banco Central, vou fazer um BO de apropriação indébita. A menina me atendeu. Ela me fez 3 perguntas. Ou seja, mesmo atendentes. Aí ela falou assim, já sei o que está acontecendo com o senhor, seu Leonardo. O limite de transação diária é de 20 mil, o senhor está tentando fazer 25. Só que o limite de transação por transação é de 10 mil. Faz uma de 10 mil aí, vê se vai funcionar. Foi. Aí eu te pergunto, essa menina ganha um salário melhor que os outros 8 atendentes? Não. Então, é o que eu falo para o empresário. Não é o salário que vai fazer você contratar o melhor funcionário. É você ter um processo, uma metodologia e ferramenta. Perfeito. É isso. E assim, é tão... Esse ponto que você está trazendo aqui é tão importante para o empresário e ele não tem essa clareza que assim, ó, muitas vezes na hora que o cara vai contratar, normalmente já é porque tá pegando fogo, ou alguém saiu, ou tá muito grande a operação e ele tem que contratar na urgência. Então, nossa, preciso de alguém para amanhã aqui, porque amanhã a mulher vai sair de férias e eu não planejei nada, então eu preciso. Aí é a indicação sempre de um conhecido, às vezes de um parente de alguém ali, e o cara olha o currículo, ele olha o que ela fez, serve. Deixa eu conversar com ela. Aí chega lá, fala um pouco da vaga, olha pra cara, parece ser gente boa, vou contratar. Cara, e aí tá trazendo, às vezes, uma dinamite ali pro negócio, porque vai explodir, porque você não sabe os valores da pessoa, não entende se a pessoa, pra vaga, né, se ela é uma pessoa mais analítica, mais comunicativa. Muitas vezes ele não entende de forma clara as funções, né? Tipo, o que eu vou exigir dessa pessoa, como eu vou gerenciar isso aí. E não tem nenhum treinamento, né? A pessoa chega lá, cai de paraquedas, né? Não tem onboard. Então, tipo assim, porque ele nem sabe o que vai passar. Aí fica todo mundo perdido, o negócio não dá certo e chega uma semana e fala, nossa, mas fulano não tá indo bem, né? Eu vou te falar por que isso acontece. Eu implanto nas empresas, porque eu também tenho na minha, o processo de recrutamento são 3 etapas. E ele começa do job description, da descrição do cargo. Porque às vezes eu entrevisto uma pessoa, igual você está falando, mas eu nem sei o que essa pessoa realmente faz ou vai fazer. E aí eu coloco ela lá. Então eu preciso ter... São 13 etapas. Depois de cumprir essas 13 etapas, tem a metodologia da entrevista. Porque eu tenho que usar uma metodologia para a entrevista. Né? Existem uma forma... sempre perguntas no passado. Perguntas no futuro estimula a pessoa a inventar uma resposta. Perguntas no passado mostra se ela viveu essa experiência. Perfeito. E eu tenho que saber se essa pessoa tem as habilidades técnicas e comportamentais para executar aquela função com aquele descrição de cargo. Exatamente. E depois na entrevista eu ainda avalio se dá match no que diz respeito à missão, visão e valores. Principalmente valores da empresa. Principalmente valores. Então assim, o processo de recrutamento ele é extremamente importante, sério. Por quê? Porque eu tenho um custo de aquisição de um funcionário e esse turnover também tem um custo, que são os custos invisíveis que a pessoa não planifica, ele não vê. E uma outra coisa que é a coisa mais grave que eu vejo quando você não tem o processo e você contrata desse jeito que você deu esse exemplo, o empresário, ele não está colocando nem o esforço dele, nem da empresa para que esse funcionário dê certo. Ele está falando assim, vamos colocar esse cara na fogueira?
Porque se não der certo em 45 dias eu mando ele embora, ou em 90 dias eu mando ele embora. Mas aí ele cava um buraco, dá mais problema e assim, quem dá certo é tipo loteria, né? Porque eu coloco 10 caras ali e aquele que realmente foi, sei lá, um achado, dá certo. Mas às vezes até a forma da jornada dele como colaborador fica meio estremecida. Por quê? Porque ele não tem uma visão do... Se não tem nenhum cargo, a descrição do primeiro cargo, imagina para ele ter um plano de carreira, ele ser reconhecido. Como eu não sei o que eu exijo desse cara, eu nunca vou reconhecer ele. Porque o que ele tá fazendo é sempre o... É o que ele tá pago para fazer. E aí o próprio colaborador fala, eu tô dando sangue aqui, tô fazendo coisa que nenhum outro antecessor meu fez. O dono não reconhece, a dona não reconhece. Quer saber? Cadê o mercado? Vou pro mercado, vou sair daqui, vou empreender. E aí isso vira um ciclo tão negativo que às vezes o cara sai para empreender, mas não está preparado também. Aí ele acaba entrando na estatística de empreendedores que deram errado. Sem dúvida. Então a responsabilidade do empresário é muito séria, porque ele está cuidando de famílias ali, de uma jornada. Às vezes o cara pega a grana dele ali, investe no negócio, quebra, tem dificuldade e gera um ciclo negativo. Então é muito importante esse trabalho que você trouxe aqui, que é investimento, né? O processo de contratação. Eu falo para o empresário, eu falo para ele o seguinte, ó, quando você fez todo esse processo, a partir do momento que esse colaborador entrou e ele passou pelo processo de aculturamento, né, do onboarding bem feito e da capacitação, você tem que entender que você é responsável por ele. Então, o sucesso dele na empresa, como seu funcionário, é responsabilidade sua. Você precisa trazer essa responsabilidade, porque você tem que entender que é o seguinte, eu gastei uma grana absurda para trazer esse cara. Ele tem que dar certo. Porque se ele der errado, tem alguma falha muito grave no processo que precisa ser revista, ou é porque você não fez o que você tinha que fazer. E não é colocar o cara na fogueira. É você trabalhar junto com ele para que ele possa dar certo, por causa do custo. Por isso que eu falo, ó, o empresário ele mata e morre pelo caixa. Ele não pode tomar decisão que compromete o caixa. Contratar errado é a primeira decisão que ele está fazendo para comprometer o caixa dele. Porque ele não enxerga, ele não planilha, ele não precifica quanto que ele gastou de horas, de anúncio, de que ele paga a plataforma onde ele pega currículo, o tempo dele para fazer entrevista, ele não planifica isso para saber, eu gastei R$1.500 para trazer um funcionário que vai ganhar R$2.000. Percebe? Sim. E quando eu mando esse cara embora, tem todo o custo também de demissão e custo de contratação. Entendeu? E aí, dependendo como sai, às vezes o cara entra com uma trabalhista lá e é outro problema. Percebeu? Então, assim, E também um ponto também que é muito importante, que é a questão que você deu exemplo. Eu trago esse cara que não está preparado, quanto que ele me gera de prejuízo invisível, porque talvez você não vai perceber no primeiro momento que uma falta de atendimento ali, na qualidade do atendimento, gera um resultado negativo no seu... Porque, um exemplo, você poderia estar aqui fazendo uma bandeira contra o banco. Quanto que é negativo ter clientes... como é que é o nome que eles falam? Detratores da marca. É horrível, cara. Que é o mais fácil de ter. Custa muito isso. Então, quer dizer, por conta de uma contratação errada e uma péssima vivência errada, uma experiência ali, ruim, né? Eu gero um risco muito grande para o meu negócio, para minha marca, para tudo. E aí, quem é bom que está no time também é impactado, porque eu tenho um time de 5 pessoas, 4 pessoas boas que, por incrível que pareça, deu certo, eu consegui acertar os caras ali. Aí eu trago um que não faz bem pro time, ele derruba a performance do time, alguém vai embora porque não aguenta ficar com essa pessoa. Então gera muito, muito prejuízo. Só que são prejuízos que no primeiro momento talvez ele não consegue planificar, ele não consegue mensurar para saber, olha a cagada que eu tô fazendo se eu continuar fazendo isso. Existe uma coisa muito importante. Por que é importante você aculturar? Por que é importante primeiro você criar uma cultura na sua empresa? Seja uma cultura de atendimento ao cliente, de foco no cliente, uma cultura de alta performance, não importa, mas é importante você ter uma cultura. E segunda coisa, você aculturar esse cara nessa cultura, porque existe um negócio chamado conformidade social. A conformidade social é mais ou menos assim, ó. As pessoas, elas tendem a querer se comportar como o ambiente funciona.
Ou seja, o ambiente influencia muito no comportamento que ela vai ter. Com certeza. Você trabalhou em mundo corporativo, eu trabalhei muito corporativo. Vou dar um exemplo, você vai entender. Comercial e jurídico. O comercial quer vender e o jurídico fala, não pode vender assim. Isso, tá? Né? Aí o comercial fala assim, pô, esses caras do jurídico são saco, mano. Eu que trago o receita, eu que pago o salário dos caras, os caras não deixam vender. Aí o jurídico fala assim, mano, não confia nos caras do comercial, porque lá só um barulhoso, só faz cagada. Aí, só traz risco para a empresa. Exatamente. Né? Aí o que acontece? Vão contratar um estagiário novo lá no jurídico. O cara entra. Quando ele entra no jurídico, ele vai entrar na cultura do jurídico. Ele nunca teve um contato com ninguém do comercial, mas ele já sabe que no cara do comercial ele não pode confiar porque é só somebody love. É isso. Porque a conformidade social faz isso, ou seja, a cultura faz isso. Então, por isso que você precisa estabelecer uma cultura muito forte na empresa, entendendo que nem todo mundo vai comprar e aderir a isso, é óbvio, sim, mas você tem que estar atento para correção ou até substituição. E quando você traz alguém de fora, essa pessoa precisa ser aculturada para ela entrar nesse ritmo. E claro, personificando o que é os seus valores, os valores, sim, da empresa. Então, essa é a primeira parte que eu falo para o empresário, né? E como eu, quando era gerente da Avon, trabalhando na Bahia, no Ceará, não tinha unidade da Avon lá. A unidade da Avon era eu. Então, quem fazia o RH era eu que tinha que contratar, eu que tinha que procurar. Não tinha base de currículo. Sabe como contratava a gente? Eu morava no Ceará, sabe como contratava a gente? Saía em padaria, banco, farmácia, loja de carro, observando as pessoas atendendo. E aí eu observava uma menina lá atendendo um negócio direitinho, eu falei, pô, legal, deixa eu trazer essa pessoa para uma entrevista. Legal. Porque a gente chamava isso de procura criativa, porque não tinha RH. Sim. Aí eu que tinha que fazer todo o processo de entrevista, teste e tal, para trazer. Mas olha que exemplo legal que você está trazendo. Talvez avaliar um currículo de uma pessoa, às vezes que nem lá, talvez o cara nem tenha uma atenção para colocar tudo que ele precisa no currículo. Mas essa visão de... In loco, né? In loco, pegar a característica mais marcante daquela pessoa, o jeito que ela faz, gera muito mais resultado, porque na prática, o currículo é importante, óbvio, mas como ela faz a coisa e quais são os valores e as competências dela ali, que é o que faz o diferencial, né? E aí é onde a gente volta no caso da Azul. Por que hoje eu vou para os aeroportos e a maioria dos aeroportos no Brasil são pessoas que eu contratei? Porque eu fiz exatamente isso na contratação. Que legal, cara. Eu ia para os aeroportos e ficava observando o pessoal atendendo os clientes. Porque o meu foco era atendimento ao cliente. Eu estava embaixo do guarda-chuva do vice-presidente de atendimento ao cliente. Gerente geral de aeroportos não estava com operações, estava com serviço ao cliente. Entendi. Porque o nosso foco era atender diferente. Então o que eu fui fazer? Eu ia para os aeroportos e ficava lá horas observando as pessoas atendendo. Chegava numa pessoa, amanhã eu vou fazer uma entrevista, sou gerente geral da Azul, assim, assado, hotel tal, você quer ir? E fiz isso. Que legal, e contratei cara. Muita gente assim. E a galera tá lá até hoje. Nossa, mas é muito legal isso, porque muitas vezes o empresário ele não sabe essa visão, assim, de tipo de... Até o que perguntar numa entrevista, como avaliar a pessoa ali. Tá dentro dos 13 passos. Das metodologias, tá dentro dos 13 passos para uma contratação. Legal. Tem que entender, tem que ter isso. Legal, muito bom. E depois só terminando a história, depois de 2018, né, que eu já estava nesse negócio de 17 e 18 na realidade, né, entre 17 e 18 foi quando eu comecei com a consultoria, eu já fazia investimento, né, já tinha essa visão de renda passiva. E aí eu tinha uma tecnologia que eu fiz muito trade na mão, aprendi. Eu sou economista de formação, então sempre gostei do mercado financeiro. Legal. Meu sonho era o mercado financeiro. A vida me levou para outros lados, porque eu já era casado. Para entrar no mercado financeiro, na época eu estava na Avon, eu tinha que reduzir meu salário pela metade, já casado. O medo, a incerteza, eu decidi seguir. Sim. Mas eu sempre sonhei com o mercado financeiro, né? Bolsa de valores. E aí eu comecei a fazer trade, né? Estudar mercado, técnica, livro, análise de mercado, análise macroeconômica, que para mim já era mais fácil de fazer por causa da faculdade e tal. E ganhei, perdi dinheiro, mas felizmente mais ganhei do que perdi, até que eu cheguei num ponto que eu tinha que desenvolver ou usar uma tecnologia, porque primeiro que ela tira um pouco da emoção, e segundo, que faz com que eu fique menos babá de Kendall, né? Ficar olhando a tela o dia inteiro. Legal. Então você foi buscar algo para trazer essa questão emocional que é muito relevante. Muito relevante. Muito relevante. E a questão também da praticidade, né? De você ter algo automatizado ali para poder também te dar uma
Tranquilidade, vamos pensar. Automatizado, mas não 100% automatizado. Você tem que ter uma gestão humana ali, porque o mercado, ele é humano. Sim. E ele pode se comportar de uma maneira que ele quer. E o robô, a tecnologia, mesmo que seja uma inteligência artificial, ela tem um padrão. Sim, quando o mercado sai fora daquele padrão, o robô vai fazer aquele padrão. Então sempre tem atualização. Entendi. E aí quando eu comecei a ter resultado, né, a gente fazia isso para mim. 7, 8, 12, já ia fazer 20% no mês. E aí eu montei uma estratégia que não tem loss, né? Porque a gente entra comprado e vendido e a inteligência artificial ela faz o cálculo e ela fecha, mesmo quando está negativa, ela fecha a outra positiva que compensa. Então, desde 2019 eu não tenho nenhum dia de loss. Nunca tive mais nenhum loss. Nossa, que legal. 0 loss. Né? Loss é perda, só para a pessoa entender. E aí a galera começou a pedir, também quero, investe no meu dinheiro e tal. E de tanto falar isso, eu resolvi estabelecer um negócio, criei um business disso. Hoje eu tenho uma empresa de investimento chamada iCash Invest, que ela trabalha única e exclusivamente com o mini índice brasileiro, só que operado em dólar lá fora. Então hoje eu trago para os meus clientes, que não são clientes, são sócios da operação, né? Porque eu não trato ninguém de cliente, a gente faz um contrato de sociedade. Então 50% do que deu o resultado é deles, 50% é nosso. É como se ele estivesse alugando a nossa tecnologia, né? Entendi. E hoje eu entrego de média 3,5% ao mês pro cliente. A cada 15, 16 meses a gente dobra o capital do cliente. Com essas operações. Só que em dólar, né? Então, ou seja, o capital protegido. Entendi. Protegido, porque por mais que o dólar sofra qualquer coisa que pode sofrer aí, que a gente sabe que o dólar tá difícil, ainda assim vai ser maior que o real. Exatamente. Né? O câmbio... E aí a gente tem isso, desde 2019, a gente tem um capital legal lá, operando com a tecnologia, e aí o cliente, ele tem a possibilidade, o cliente não sócio, ele tem a possibilidade de fazer o saque do rendimento todo mês, se ele quiser. Então todo mês o cara tem uma renda passiva em dólar. Que legal, que legal. Só que sem loss. Pegando essa janela aí do mercado. E como é que funciona essa questão de por exemplo, saiu uma guerra, a guerra da Ucrânia e da Rússia lá, impacta diretamente nesse mercado, né? Como é que funciona essa gestão também de risco? A gente já foi polêmico falando para não pagar rescisão, né? É a melhor coisa que aconteceu. É triste isso, né? Sim. Mas pensa, quando você está no mercado de trade, você não está no mercado de investimento. Você está no mercado de especulação. Especulação, perfeito. Então, o mercado lá fora entrando num parafuso ele desequilibra e gera mais oportunidade. Muito mais volatilidade. Entendi. E a tecnologia, como ela está comprada e vendida, então, igual, por exemplo, hoje a bolsa caiu, brasileira. Né? Beleza. Amanhã existe uma expectativa dela abrir com um gap de baixa. O que é o gap de baixa? Ela fechou no preço de R$1. Ela tem que abrir amanhã no preço de R$1. Sim. Mas a expectativa é que amanhã ela tenha um gap de baixa. Ela vai abrir com preço de 80 centavos, exemplo. Então vai ter um buraco de 20 centavos aqui. Sim. Cara, é lindo isso acontecer. Porque eu já tô vendido. Entendi. Então você já tá vendido a R$1, o mercado vai comprar ali, você tem essa margem. Eu já vou estar no lucro. A mesma coisa que acontecer, vamos supor que ela amanhã abre com um gap de alta, por exemplo. Eu já tô comprado também. Entendi. Então não importa o que aconteça no mercado. Mas a taxa de juros americana subiu. Então vai dar um impacto na economia americana e mundial, porque é a maior economia do mundo. Sim. Maravilhoso. Que bom. Mas teve, sei lá, o Covid. Que se você olhar o gráfico do índice brasileiro no Covid, é um monstro, é uma queda absurda, né? Um barranco, né? Ganha dinheiro. Entendi. Ganha dinheiro. Mas agora já voltou tudo, chegou a 130 mil pontos. Maravilhoso, ganha dinheiro também. Então eu ganho dinheiro com o mercado subindo ou com o mercado caindo, não importa. Que legal. Porque a tecnologia faz essa estratégia. E como eu tenho margem, eu tenho uma exposição pequena, mas eu ganho pouco. Por mais que você fale assim, mas 3,5 não é pouco. É legal. Olhando para banco, sim, mas o banco está fazendo 40. E está te pagando 0,8. Sim, exatamente. Né? Eu faço 7 no mês, 8 no mês, 6 no mês, mas com uma exposição mínima. Então, se você olhar numa conta lá que eu tenho lá, $120 mil, por exemplo, vai estar um drawdown, que é um rebaixamento negativo de $800. Entendi. Então, entendeu? Ainda assim, você vai protegendo o capital. Eu tenho muita proteção de capital. Entendi. Legal. Entendeu? Eu tenho muito capital para o mercado andar. Para onde quem investe nesse tipo de mercado, quem tá no... Às vezes
se perde porque tá muito exposto, né? Então ela alavanca demais ali. Essa é a besteira. Aí qualquer... Eu não tenho essa alavancagem. Entendi. Por isso que eu faço, por exemplo, assim, como ele tem uma tecnologia de alta frequência, quando ele pega uma tendência, o mercado tá subindo. Ele fez uma compra aqui. Fez 25 centavos de dólar, ele fecha. Aí ele faz uma compra. Fez 25 centavos, fecha. Entendi. Então você vai ter... Você vai escalando, né? Não é um negócio que você... Aquela estilingada ali. Ah, não, risco. tá com o mercado subindo. Vou colocar 10 lotes aqui porque ele vai pegar 500 pontos e eu vou fazer $800. Não, eu não faço isso. Entendi. Nesse intervalo de 800, que eu podia fazer com $800 com 10 lotes, eu fiz $6. Entendi. Entendeu? Só que eu faço isso todo dia. E como tem umas 20 contas, né? Tudo o dinheiro separadinho, ele faz $1.500, $2.000, $3.000 no dia. Que legal, cara. Que legal. Então eu não tenho loss. É uma operação, tem contrato, operação segura. Né? Segura. Qual que é o risco? O risco é se a corretora quebrar. Então. Né? Por quê? Porque a corretora pode quebrar. Por isso que a gente escolheu uma corretora que é uma corretora extremamente sólida, Então. que está num país sólido. Né? Tem uma filial no Brasil, inclusive, tem um atendimento exclusivo no Brasil. Eles ficam sede em Florianópolis, mas eles são uma corretora inglesa. Então tem uma segurança. Mas o único risco está nisso. Né, na corretora quebrar. E para a corretora quebrar, os provedores de liquidez também tem que estar ruim. Só que para o provedor de liquidez estar ruim, o mundo já quebrou. O que seria provedor de liquidez? É o cara que mexe com liquidez no mercado, cara. É o cara. É como se fosse o banco dos bancos. Tá, entendi. Entendeu? Quem tem. O provedor de liquidez é o cara que tem. É o que traz liquidez no mercado. Tá. Entendi. Se um provedor de liquidez quebra, é muito mais sério do que um banco, por exemplo. Um banco é isso. O provedor de liquidez, não. É ele que mexe com a liquidez no mercado. E eles que garantem as corretoras. Entendi. Então, se um provedor de liquidez quebrou, cara, já tem 200 países aí que quebraram. 200 não, mas uns 10, 15 já quebraram. Entendi. Então é difícil. Corretora é séria. Tanto que a gente não tem casos tão, assim, eu acho que teve uma... De criptomoeda, né? Acontece muito. Criptomoedas, mas eu não faço criptomoeda. É porque o mercado também não é muito regularizado, não é regulamentado, né? Então você vê muitas operações arrojadas demais, o cara tá achando que ele é o mais novo gênio do negócio e às vezes ele se arrisca muito e quebra por isso, né? Agora, uma corretora séria é complicado, porque você tem que abrir uma conta PJ numa corretora séria é muito demorado e trabalhoso. Primeiro porque eles têm um acordo mundial contra a lavagem de dinheiro. Sim. Então é trabalhoso você abrir, né? A gente demorei quase 3 meses para conseguir abrir uma conta pessoa jurídica lá na corretora. Hoje a gente é super bem tratado, que eu tenho um bom capital lá, nosso, né? Dos sócios também. Mas foi muito trabalhoso, cara. Muito trabalhoso. Entendi. Bom, e aí você tá desde 2019 com esse curso? A empresa formalizada, sim. Que legal. Mas eu faço já há mais tempo. E aí, hoje meu capital todo é dólar. Você fala assim, abre sua conta bancária aqui. Eu abro, tenho R$0 na conta. Eu não tenho nenhum real no Brasil. Entendi. Eu vivo só de cartão de crédito. Aí chega no final do mês, eu pego o rendimento de lá, saco, pago os cartões de crédito, ou seja, não trabalho com meu dinheiro para nada. Entendi. Faz milhas, já sabe como funciona o modelo de milhas aí. Faço milha, uso o dinheiro do banco e... 30 dias do dinheiro do banco, ali, às vezes mais, né? 40 e pouco, às vezes, né? E pago com rendimento do próprio dinheiro, ou seja... Entendi. Que legal. Eu recebo, por exemplo, fiz uma consultoria com você, dá R$50 mil. Você me paga R$50 mil, eu já pego esse dinheiro, transformo em dólar e já mando para a corretora. Entendi. Entendeu? Que legal. Então eu não fico com dinheiro no Brasil, então meu capital está todo protegido. Cara, que legal. É uma visão bem... Esses 3 pontos que você trouxe aí do dinheiro, do cartão, é quem faz uma gestão financeira eficiente, né? De poder entender a oportunidade de trabalhar com o dinheiro do banco, entender a rentabilidade. Que legal, cara. Você tem que... É que assim, é difícil chegar nesse ponto, mas eu acho que o ideal seria a pessoa entender que é o seguinte, ó. O dia que você conseguir pegar seu dinheiro recebido do seu trabalho e 100% dele você usa para investir e o rendimento do investimento paga suas despesas e ainda sobra para você investir, você é livre. É isso. Esse é o conceito de liberdade financeira que eu falo nas minhas palestras. E aí esse é um trabalho, né? Sim. E hoje eu consigo fazer isso porque como os clientes são sócios na operação, então entrou um cliente hoje assim, R$100 mil para investir. Legal? Ele investe R$100 mil, vai dar
sei lá, 20 mil dólares. Vai dar 20 mil dólares. Esses 20 mil dólares deu 8% no mês. Deu lá 1.600 dólares. 800 é dele, 800 é meu. Entendeu? Entendi. Você teve... então eu tenho esse trabalho. 8% do 100% do meu e eu tenho 50% dos clientes. Entendi. Ou dos sócios, entendeu? Então vira um negócio recorrente ali. Entendi. É uma rentabilidade mensal em dólar. É um business. Sim, é um com business. certeza. É um Com certeza. business. Que legal, cara, que legal. E hoje você a gente estava falando no bastidor aí, hoje você também tá com um podcast também, fala um pouco do trabalho aí que você vem fazendo. Legal. Depois você vai falar onde a galera te encontra, como é que te segue aí. Mas é legal também ter essa... Eu como um bom... o motivo do podcast também é que eu consumia bastante e eu quis trazer também pessoas que ainda talvez... não tem tanta, não consigo, sei lá, às vezes não é do digital, ou tem uma mensagem muito legal para mostrar para as pessoas uma história de sucesso, de superação e de empreendedorismo mesmo na prática, né? Uhum. Então esse é um motivo. E aí fala um pouco desse mais um business aí também, né? Eu tenho 3 empresas, né? Eu tenho a empresa de treinamento corporativo, eu tenho a consultoria e tenho a empresa de investimentos. E o podcast, porque eu tenho pouca coisa para fazer, eu resolvi fazer. Mas por que eu resolvi fazer? Porque na consultoria eu tenho notado que, de novo, a empresarização brasileira, a profissionalização do empresário, da gestão do brasileiro é muito precário ainda. Sim. Então o podcast foi justamente com essa mesmo intuito seu. Trazer gente do jogo, skin the game, né? Não essa galera da fumaça da internet, Sim. mas gente real, que ajude o pequeno e o médio empresário a trazendo dicas, histórias, visões, para que ele possa aplicar na empresa dele e consiga melhorar a gestão dele. Né? Claro que como paralelo a isso, acaba gerando negócios. Claro. Né? Gente que acaba assistindo, vendo que pode ser ajudado, então vira projeto de consultoria e tal. E em algum momento também o podcast vai monetizar. Eu chamei ele de clube, né? Clube ESM Podcast, que é um clube Empreender Sem Medo Podcast. Empreender Sem Medo porque foi o nome de uma mentoria que eu criei. Legal, né? legal. E também é parecido com o meu Instagram. Mas virou um clube por causa disso. Assim, pô, vem ser membro do clube, vem consumir o conteúdo, legal. Vem participar aqui para que você possa ser nutrido com conhecimento prático, real, com pessoas que fazem aquilo que falam, né? E que pode contribuir aí, quem sabe, no desenvolvimento dos negócios. Então foi essa a ideia. Então o canal tem quase 2 meses, tá bem no comecinho, legal. Mas está sendo divertido fazer. Ah, cara, é legal muito bom, bater papo. Bater papo, contar ali os exemplos do dia a dia, né? Não, e vem cada história da hora, cara. Então, cara, exatamente. Tanto que a gente... A ideia... hoje é das coisas que eu mais gosto de fazer é poder receber pessoas aqui, porque você fica numa posição de aprendiz, assim, sabe? Ouvindo a história, aprendendo. E às vezes quem tá falando ali dá um exemplo, eu falo, nossa, cara, por que eu não faço isso no meu negócio também? Ou tipo, olha que legal esse exemplo que ele deu, que pode me ajudar no dia a dia lá com o empresário, porque as coisas, cada empresa tem a sua especificidade ali e tal, mas muitas coisas vão se repetindo. Às vezes muda a cara de um, do outro, o jeito, mas a mensagem final muitas vezes é parecida, né? E a gente pode usar como exemplo a melhor forma de aprender sem sofrer muito. Que você vê o exemplo do outro lá, você fala, opa, deu certo, dá para pisar um pouco mais. Deu errado, opa, se deu errado para ele, a chance de dar errado para mim também é grande, então como é que eu crio um plano aí para organizar? Que legal, cara. Eu quero trazer uma pergunta para você aqui. A gente está chegando, já passamos os últimos 100 dias aí pro final do ano, né? Sim. Para quem está assistindo a gente, que talvez ainda está meio perdido, a gente falou de muitos exemplos negativos aí que o empresário precisa colocar atenção, precisa realmente fazer diferente. Tem empresas que andam modo caranguejo, né? Entra ano, sai ano, o cara anda de lado, às vezes acomodou com um cliente só ou alguns clientes, acomodou os funcionários ali também, o cara sempre a mesma galera, não tem uma mudança e ele tá até desmotivado como empreendedor porque às vezes não tem tempo de qualidade com a família, não tem lucro, tá com estresse muito alto porque carrega o peso da empresa nas costas. Que daria para esse cara começar a se organizar até o final do ano? Qual que seria aí um caminho prático? Claro que cada negócio é um negócio, mas que poderia ser uma receita de bolo aí que se ele aplicar ele vai ter um pouco mais de resultado.
Legal. Eu tenho 3 pilares mais importantes que eu acredito que o empresário ele precisa dar foco. Tá. E o primeiro pilar é ele precisa continuar estudando. Ótimo. Cursos, leituras, formação, mentoria, consultoria, não importa, mas ele tem que continuar adquirindo conhecimento. O conhecimento não pode parar. Ótimo. Esse é o Principalmente agora, né? Que a informação é relâmpago, né? Então, o primeiro passo é ele. E aí, de estudo. Ainda nele, desenvolver... Eu não chamo nem de inteligência emocional. Para mim, isso já foi passado. Ele tem que desenvolver imunidade emocional. Legal. Muito bom. Porque a imunidade vai além da inteligência emocional. A imunidade fala assim, ó, independente do que aconteça, ele está sempre dentro do equilíbrio para poder tomar as melhores decisões. Ótimo. A decisão na euforia é uma merda. A decisão no sofrimento é uma merda. Concordo. Então ele precisa ter uma imunidade emocional porque a gente está no Brasil. E o Brasil é isso. Né? Então, imunidade emocional, autoconhecimento e conhecimento de gestão. Ótimo. Né? Então esse é o primeiro pilar, ele. Segundo pilar é de fato a gestão. Ele tem que entender de processos, não precisa ser expert, mas ele tem que entender e ter os processos da empresa. Ele tem que entender de finanças, para que no mínimo o que é e como faz um fluxo de caixa e como que analisa um regime de competência. Ótimo. E ler um DRE, perfeito, que é o básico, né? Entender de finanças. E o terceiro pilar é o pilar dentro da gestão, né, disso, entender de gente. Então tá, processos, finanças e pessoas. Ótimo. E o terceiro pilar é o pilar da atração de clientes, que é marketing e vendas. Ótimo. De novo, não precisa ser nenhum expert a fundo nisso tudo, mas ele tem que entender quais são os mecanismos que ele vai usar de tração para novos clientes e como que ele vai construir o funil de vendas dele para que ele possa sempre ter gente entrando e andando o funil dele, preparando e capacitando a equipe de vendas para que possa fechar. Ótimo. Então, gestão e marketing e vendas, para mim, são os 3 pilares que ele precisa estar atento. E se eu for colocar tudo isso em por exemplo, se liga nas finanças. Legal, perfeito. Cara, eu compartilho tudo que você trouxe aqui, porque basicamente você trouxe o beabá de um negócio que vai funcionar e vai ter resultado, né? Porque é claro que cada linha que você trouxe aí vai abrir, né? É bastante específico, né? Então, ok, cuidar de gente não é uma tarefa simples, tem que ter processo de, como a gente falou, de contratação, de treinamento, de retenção, enfim. Mas se o cara conseguir organizar dessa forma que você trouxe, a chance do negócio dele dar certo aumenta. Ele sai completamente daquela estatística. E é por isso que nasceu a mentoria Empreender Sem Medo. Entendi. Porque essa estatística não é que me assustou, mas me incomodou. Sim. E é por isso que eu decidi criar essa mentoria, para poder ajudar o empresário, o empreendedor, a entender esses 3 pilares. Sim. Tudo bem que ele vai sair de lá com um monte de lição para fazer, mas com tudo pronto praticamente. As planilhas, as metodologias, tudo prontas. Ele só precisa executar. Não tem o tempo de executar, ele vai para a consultoria e a gente vai lá com a equipe e faz a construção. Mas é exatamente por isso. Porque se ele tiver isso na mão, esses 3 pilares andando, ele não quebra. Sim. Porque ele vai conseguir, independente do cenário econômico, do cenário interno dele, ter criatividade e um caminho para trilhar para conseguir reverter a situação. Seja avaliar ali o fluxo financeiro e entender onde ele vai tomar uma decisão mais assertiva ali de retenção, organização do custo, seja na parte das vendas, onde ele busca mais dinheiro de forma com qualidade também, porque às vezes tem empresa que o empreendedor acha que só vender vai dar certo, né? O problema é que às vezes ele está vendendo totalmente errado, porque ele não tem margem, ele está vendendo o pior produto dele, aquele que dá mais trabalho e aquele que é o diamante ali, que ele faz muito dinheiro, só que ele não gosta tanto daquele produto. Você fala, cara, mas olha para esse negócio aqui, que a margem que você vai ter, você paga uma equipe para fazer, aí o cara entrega aquilo que você quer. Então, essa visão analítica que você trouxe no início do podcast é muito importante para o empresário, né? Ele ter essa visão. E tem que entender uma coisa adicional aí. Venda só vai trazer faturamento. Quem traz o lucro é a gestão. Isso.
Isso, exatamente. Entendeu? Então, assim, às vezes você tá preso, que você tá ouvindo, tá assistindo a gente, você tá preso em querer vender mais, tá querendo fazer mais venda, porque você acha que isso vai salvar seu negócio. E eu posso quase que afirmar para você que se você continuar com as mesmas vendas, você pode incrementar 20, 30, às vezes dobrar a lucratividade que a sua empresa tá deixando no bolso, só melhorando a gestão. Com certeza. Isso é quase que condição sine qua non. E assim, ó, fiz uma reunião essa semana com um cliente meu e a gente estava falando exatamente disso. Ele estava mostrando uma indústria e eles assim, ó, cara, a gente já tem um ponto de equilíbrio aqui que a gente está buscando, é uma empresa que está se reequilibrando financeiramente, passou por uma crise muito grande. Só que assim, eles tinham um número de meta, de faturamento. Só que o ponto que era assim, para chegar nessa meta, estava gerando quase que um caos na empresa, porque a galera tinha que trabalhar muito mais, muito risco de não conseguir entregar a operação, e estresse para todo mundo. E o trabalho foi, cara, vamos avaliar se esses produtos que a gente está vendendo é o foco da empresa. Porque às vezes eu estou querendo vender 400 mil por mês, sendo que se eu vendesse 250 com o produto certo, da forma certa, com a organização operacional ali, dá muito mais resultado com menos trabalho. Tipo assim, você vai trabalhar, a equipe vai trabalhar um turno a menos, você vai estar menos estressado. Exatamente, cara. Então assim, então não fica preocupado só com faturamento. É óbvio que tem que vender mais, mas vamos vender aquilo que é certo e cuidar o que você tem. Então assim, foi uma reunião que eles saíram assim, pô, verdade, eu nunca tinha parado para pensar que eu posso faturar menos e ficar mais feliz com o resultado no final do mês. E às vezes lucrando mais até. E esse é o grande lance do negócio, né? De novo, as pessoas pensam que vender mais vai fazer lucrar mais. Não, vender mais só vai aumentar seu faturamento. Isso é fato. Agora, para aumentar o seu lucro é a gestão. Então você tem que comprar melhor, negociar prazo melhor, cuidar das suas ineficiências, entender onde estão indo o seu dinheiro, e aí essas coisas todas vai trazer a gestão suficiente para você gerar mais lucro. Tomar decisão com mais clareza também, né? Porque às vezes o cara tá ali no dia a dia, apagando fogo toda hora, mas ele não... O fato de ele ter informação, a gente estava até conversando, né, aqui no bastidor, que quando você tem informação, fica muito mais claro, às vezes com dashboards, com informações claras ali, você consegue entender se você vai para a direita, para a esquerda, se recua, se você ataca. Então é muito importante. Gestão é a palavra de ordem aí no negócio. Sem dúvida. É o que eu mais bato, né? Processo e gestão. Legal. As pessoas têm que ter processo. Se você ler um livro lá chamado Empresas Feitas para Durar, do Jim Collins, eu sei disso porque eu ganhei esse livro quando eu trabalhava na Avon, porque ele menciona a Avon no livro e ele foi palestrante de um evento da Avon. Legal. E aí ele deu os livros que eu acabei ganhando. E ele fala muito claro, né? Ele fala por que as empresas duram, por que as empresas se tornam centenárias. Uma das coisas que ele fala é que a empresa se torna centenária porque ela tem processo. Todas as empresas que são centenárias têm processo. Porque entra gente e sai gente, o processo está escrito, é só seguir. Sim, exatamente. Entende? Exatamente. Então, olha a importância de ter processo. Você consegue sair da cabeça do dono, né? E criar uma pessoa assim, você não fica dependente de ninguém, né? Exatamente. Legal, você não fica refém de funcionário. Sim. Funcionário que detém toda aquela informação que você não consegue mandar embora porque você não parou a operação, porque não tem processo. Exatamente. Quando você tem processo, independente de quem seja ali, ele vai tocar. E isso é importante também, que nem eu lembro, né, no banco que eu trabalhei, muitas vezes bons funcionários ficavam desmotivados porque o cara era o único que fazia um negócio. Aí o gerente falava, não consigo tirar ele daqui e promover ele porque não tem ninguém para assumir a função dele. Aí o cara fala, pô, mas eu tô sendo penalizado por ser bom? E por quê? Ninguém conseguiu pegar aquilo ali e padronizar num manual ali, pessoas. E falar, viu, aprende isso aqui para você pular. Exatamente. Que legal, cara. Gestão de pessoas. O tempo tá voando aqui e esse assunto para mim é algo que eu fico encantado, cara, porque eu vivo isso, gosto muito disso e eu sei que através de pessoas que nem você, podem melhorar cada vez mais o nosso empreendedorismo no Brasil, porque ainda é muito embrionário, vou dizer assim, o processo de gestão nas empresas, né? E muitas vezes quem pensa em gestão, o nome gestão, o cara pensa que é só uma Avon da vida, um Bradesco, um Itaú, bancos, empresas grandes, né, que tem... E o cara pode fazer com 1 funcionário, 10 funcionários, 100 funcionários, desde que ele entenda que a parte dele operacional ele vai fazer, mas se ele se dedicar um pouquinho para o estratégico e começar a buscar um pouquinho
por vez ali, ele vai chegar mais longe, né? Então é muito importante esse conteúdo. Para quem está acompanhando a gente aqui, qual que é a última mensagem que você pode trazer? Uma reflexão, uma dica, sei lá, qualquer coisa que você queira compartilhar. Eu acho que eu posso compartilhar e que eu acredito é que, em primeiro lugar, você tem que acreditar em você e acreditar no seu negócio. É muito fácil a gente ver, né, quando a pessoa ainda não deu o tempo necessário para que o negócio tome um corpo, ele, nos primeiros problemas, ele acha que entrou no negócio errado. Eu dou um exemplo. Eu comecei, falaram que para mim o negócio agora é vender pipoca no parque. Aí o negócio não vai dar muito certo, ele vai lá e fala assim, não, eu entrei no negócio errado, agora não é pipoca, é batata frita. Aí ele vai batata frita. Não é batata frita agora, o negócio é água de coco. Porque ele não deu o tempo necessário para que aquilo tomasse uma proporção, ou um tamanho, ou passasse pelaquela curva de aprendizado para que ele pudesse ter um resultado. Então acredite em você, acredite no seu negócio, não entre nas batalhas políticas, ideológicas. Você tem que vender para quem vota em Bolsonaro e vender para quem vota em Lula. Você tem que se relacionar com quem vota na direita e quem vota na esquerda. Você vai ter funcionário e colaborador que é de um lado e do outro. E você tem que olhar a conjuntura nacional. Olhar o mercado de uma maneira fria para que você possa tomar decisão. Acredita em você, acredita no seu negócio, não entre nessas guerrinhas políticas e nunca pare de aprender. Perfeito, cara. Incrível. É isso aí. Eu acredito que se o cara seguisse o que você falou aí, a chance dele ficar até mais em paz com ele mesmo, com o negócio, a coisa flui, né? Porque às vezes a gente vai trazendo um monte de tensão, uns negócios que não funcionam. Não precisa, né, cara? É só deixar fluir e fazer o seu trabalho. Ó, você estava falando da questão de acreditar no negócio. Para mim vem muito uma metáfora que, assim, a empresa, ela é como se fosse um ser vivo ali, né? É como se fosse um ser humano quando você concebe ele é um bebezinho, ele vai tendo as fases, até ele tá numa fase centenária ali, mais sênior, onde já passou muita história, existe muito conhecimento e muita experiência. E às vezes o cara ele não deixa, ele não entende o tanto de atenção que tem que dar. Então o negócio quando ele começa, assim como uma criança, que você tem que dar muito mais atenção e cuidado, às vezes passar noites em claro, cuidando, preparando, e aí ela vai crescendo até uma hora que você pode, beleza, já tá grandinho, já sabe andar com as próprias pernas, eu posso só olhar ali e acompanhar como um pai, né? E no negócio é a mesma coisa. Então, às vezes tem gente com um bebezinho de colo querendo já deixar com outras pessoas ou não cuidar disso, e aí acaba tendo dificuldade no negócio porque não entendeu a fase, né? É isso aí. Então é importante o empresário que está assistindo a gente aqui, a empresária, saber as fases do negócio, se preparar, porque é muito mais preparação, treino e prática, né? Sem prática não leva nada. Acredito exatamente nisso. Que legal, cara. Como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais aí, conhecer seu trabalho, conhecer seus negócios? Aproveita aí e divulga pro pessoal que ficou com a gente até aqui. Bom, meu Instagram é @semmedodeempreender. Tá. Né? Ou Leonardo Leandro vai me achar de qualquer jeito, né? Mas sem medo de empreender. Só seguir lá tem contatos, lá na bio tem um link onde tem os acessos a minhas empresas, né? Então, tá precisando de um apoio que seja através de uma mentoria, de uma consultoria. Vamos conversar, porque eu acho que minha missão é justamente essa, né? Eu trabalho hoje para poder reduzir aquele 83%. A minha primeira meta é baixar para 50%, depois baixar para 25%. Perfeito. Para que a gente possa profissionalizar a gestão desse país, ensinar as pessoas a serem empresários do jeito certo, né? E a gente vai conseguir mudar essa realidade do Brasil. Se Deus quiser, com certeza. Então sigam, eu vou deixar na descrição aqui o contato dele. Você me encontra nas redes sociais como Márcio K. Ribeiro. Fica aqui no YouTube já, a gente tem episódios aqui no podcast, mais 55 episódios incríveis. Então, acabando aqui, vai lá, maratona, que tem. A gente fala de empreendedorismo, finanças, autoconhecimento. Tem as playlists também ali de dívida bancária, de planejamento financeiro, para você organizar ainda mais aí o seu negócio e suas finanças. E vai lá no Instagram da Sem Dívidas Bancárias, se você tá precisando de uma organização financeira e negociar as dívidas com o banco. Então, semdividasbancarias.com.br também. Quero agradecer mais uma vez, Leonardo, que aula que você deu aqui. Espero que você que está assistindo, gostou, coloca nos comentários o que mais fez sentido, o exemplo que ele trouxe, algo que você gostou, já compartilha com as pessoas aí. E vai lá no perfil dele lá e manda um oi, fala que você estava aqui no podcast, que ele vai com certeza te
responder aí. Legal, maravilha. Foi um prazer, uma Prazer é honra meu, estar aqui cara. contigo e compartilhando essas histórias aí. Muito bom, gratidão, obrigado aí pela Valeu. participação. Valeu, galera, um abraço, até mais.